começou aquele mundaréu de água, chuvas e aquela tragédia toda no Rio Grande do Sul, a Regiane, em uma das participações dela, foi talvez uma das primeiras que eu tenha visto falar isso, que ficou preocupada com o que poderia acontecer com os preços dos produtos. Pois bem, vamos caminhar para essa conversa agora, porque o presidente Lula disse também que ficou nervoso e um pouco irritado por conta do preço do arroz. Vamos ouvir um trecho da fala do presidente Lula e depois a gente fala da compra do arroz pelo governo brasileiro. Esta semana eu fiquei um pouco irritado porque o preço do arroz num pacote de 5 quilos no supermercado estava R$ 36, no outro estava 33. Eu chamei o Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário, chamei a Conab, que é a nossa companhia de abastecimento, chamei o ministro Fávaro, que é o ministro da Agricultura, e nós decidimos. Arroz e feijão é uma coisa que nós brasileiros não sabemos e não queremos abrir mão. Por isso eles têm que estar num preço que o povo mais humilde e trabalhador possa comprar. E por isso tomamos a decisão de importar 1 milhão de toneladas de arroz para que a gente possa equilibrar o preço do arroz nesse país. E aí, seguindo essa atuada, o governo federal publicou 2 medidas provisórias autorizando a compra de arroz importado e liberando aí quase 7 bilhões de reais para que a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, consiga adquirir aí quase 896 mil toneladas do grão em outros países. A Conab é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, responsável pela gestão de políticas agrícolas. Segundo a Conab, o arroz que será importado será vendido por até R$ 4,00 o quilo e direcionado para a venda direta, sem atravessador, em mercados de bairros, supermercados, hipermercados e também atacarejos. Esses estabelecimentos comerciais deverão vender o arroz exclusivamente para o consumidor final. Foi o que disse a estatal em nota. Com as medidas publicadas, a Conab fica autorizada a importar até 1 milhão de toneladas de arroz. A decisão pela compra se deu, como eu falei, após as enchentes lá no Rio Grande do Sul, que prejudicaram parte das plantações de arroz. O estado é responsável por 70% da produção nacional do grão. E a importação teria o objetivo de evitar especulações de preços e alta no valor do arroz para o consumidor. Aí o contraponto disso é que os produtores nacionais vêm se opondo a essas medidas de importação e afirmam que o arroz que já foi colhido no Rio Grande do Sul é o suficiente para abastecer o mercado interno. Esse arroz da Conab terá, inclusive, um rótulo próprio, um rótulo com as informações da Conab, tá certo? Então, específico para venda direta, o Conab vai vender diretamente para os comerciantes que vão repassar, que vão fazer a revenda para os consumidores no preço de até R$ 4,00 por quilo. Kim, em 1 minuto. Então esse preço de R$ 4,00 o quilo é tabelado, é um limite que o... Exato, vai ser tabelado. Essa é uma das dificuldades que quem trabalha no setor de arroz está tendo dificuldade. E a gente sabe que o arroz é essencial, uma alimentação muito essencial hoje na mesa brasileira, né? Então, é importante essas medidas, sim. O governo federal tem toda a razão em já se precaver toda essa situação que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul, por mais que tenham ali alguns contrapontos dizendo que já existe, mas até você plantar de novo o arroz e aí, né? Então, é necessário, sim, que tenhamos mantimentos para que o país não fique à mercê aí desse alimento tão importante para o Brasil. Então, é até uma medida necessária, com certeza. Fernando Tupan. Olha, Paulo Caetano, eu também achei que o governo Lula dessa vez agiu muito rápido e está fazendo uma coisa para conter a provável alta que iria ter, deixando da maneira que foi com a perda da colheita no Rio Grande do Sul. Agora eu quero saber de onde vem esse arroz. Vem do Vietnã? Vem da onde, Paulo Caetano? Do Mercosul, tá? A prioridade é de compra para os países do Mercosul. Vamos lá. Paulo Caetano, vamos ver se isso se realiza, porque há uns meses atrás queriam trazer tilápia do Vietnã, então fique atento aí que a preferência vai ser dos países ligados à esquerda, Paulo Caetano. Ângelo?
Bem, a tragédia justifica, o governo está fazendo a parte dele, mas é importante reconhecer o seguinte, por mais que os produtores falam, não, tem estoque, mas também tem especulador, é complicado. O que não tem estoque é o governo. O governo tem um negócio chamado Conab, os mais velhos vão lembrar da Conab, que antes era Cobalto, virou Conab. O Conab, ele guarda grãos, basicamente é isso, para eventuais tragédias como essa, para quando falta no mercado, a safra não é aquela esperada. Então, ele regula o mercado de alimentos. No governo Bolsonaro, no primeiro ano, no segundo ano do governo Bolsonaro, 2020, ele se elegeu em 2018, 2020 ele fechou 27 unidades armazenadoras de grãos. E isso, a gente está vendo o reflexo agora. Você não tem, o Estado não tem para oferecer. Né? Aí ele tem que importar. E muita gente se aproveita. O próprio Mercosul, os outros países aumentaram em média 30% o valor do arroz. E isso, por volta, me desculpa de novo, mas é o fato, porque foram fechadas quase 30 unidades armazenadoras de grãos no país que pertence ao governo. Edivaldo? Só lembrando, viu, o Rigon, que começou esse desmonte da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, já no fim do governo Temer. E daí foi aumentado, né, no governo do Bolsonaro, reduziu muito a Conab. Nós, inclusive, tínhamos aqui em Maringá a Bolsa de Cereais que trabalhava com leilões, exatamente para manter os estoques reguladores. Mas um detalhe com relação ao arroz, é interessante observar que a nossa produção está em 10 milhões de toneladas, né, e nós consumimos 10 milhões de toneladas. Então, a relação oferta e demanda está muito justa. Então, essa importação, o que é absolutamente normal e sempre foi feito, é a manutenção dos estoques reguladores, para reduzir a especulação. Obviamente, se você tem uma oferta reduzida, você tem uma demanda, vai subir o produto. E os risicultores lá do Rio Grande do Sul estão corretos em reclamar, porque havia uma oportunidade, de repente, de aumentar-se os valores, né? E daí você cria um problema muito sério de abastecimento. Então, eu concordo plenamente com a decisão do governo, acho que foi rápida. Agora, o que se lamenta é o número de fake news que roda em relação ao arroz. É impressionante. Desde arroz de plástico chinês, desde o arroz que vinha incubado, um tipo de ameba dentro do arroz que vem de fora. Mas é tão grave que o governo tem sistematicamente tentado desconstruir fake news e irresponsabilidade, mentira, eu nem sei como é que se trata isso. Mas cresce demais essas coisas. Eu duro que essa história do arroz de plástico aí, que o povo está fazendo teste no fogão, nem chegou o produto no Brasil para dizer que é um produto, não, né? Tipo, então pega um negócio que está na tua casa, que é o que você já consome, vai lá e faz o teste. Tipo, não e o arroz que poderia vir da Ásia, eventualmente, é da Tailândia, né? Que é um arroz muito próximo do nosso, bem diferente um pouco do arroz chinês. Mas, inicialmente, esse arroz vai ser comprado aqui do Mercosul, que já aumentaram, né? Já aumentou o valor do arroz aqui nas tarifas, né? Mas, enfim. Não, e essa é só a ponta do que vem por aí, não é um... Para o ano que vem ainda a gente vai ter impacto sobre isso, né? Porque a tragédia foi gigante e temos outros produtos lá, né? Além de carne, bovina, suíno, tem um monte de coisa que vem de lá que abastece e eleva o nosso PIB. Então, o impacto vai ser para todo mundo, sim, no setor econômico. O que a gente espera? Reconstrução, incentivo, manutenção, que o governo dê o suporte necessário para que esse Estado se reconstrua, né? E desta forma, Paulo Caetano, ajudando todo brasileiro aí que paga sobre o impacto também.